Realmente não tivemos nenhum grande presente aí de Natal nas criptomoedas. Claro que não seria diferente aqui no Ethereum. Vamos tentar entender o que vem a partir de agora. O que a gente pode esperar para as próximas semanas, próximos meses. Vamos ver todo o contexto completo de ciclo, em que ponto a gente está. Vamos fazer toda essa leitura para deixar vocês preparados aí para o que pode vir daqui para frente, beleza? Antes de continuar, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. É super importante, ajuda demais o canal aqui a continuar crescendo. E claro, nossa área de membros está perdido, se torna membro do canal, tá? Então vamos aqui, vamos começar pelo contexto de longo prazo para o Ethereum. Aonde a gente está no ciclo, na minha opinião. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra e de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão. Mas, para mim, o Ethereum fez o seu bear market em 2022 e 2023. Tá? Então, quando a gente saiu dessa região aqui dos $1.900, já era oportunidade de compra, lá em novembro de 23. Tá? Então, o mercado fez esse padrão, rompeu para cima, veio testar os $4.000, que é até hoje o nosso topo mais importante, onde tem a nossa maior liquidez, e o mercado fez aqui uma grande correção, voltando na casa dos $1.700. Isso aqui, quando estava todo mundo em pânico, apavorado, foi a melhor oportunidade de comprar, inclusive melhor até do que a saída aqui do bear market. Então vê que o mercado constrói o seu fundo, rompe para cima e volta para validar os players que estão comprados aqui no fundo, tá? Tanto que a maior zona de liquidez está aqui. Ou seja, o mercado veio verificar se esses compradores aqui estão no controle do mercado ou não. A gente teve 2 semanas laterais, no rompimento aqui, $1.750, $1.800, compra no Ethereum. Depois a gente fez aqui um pivôzinho de alta, onde deu a última oportunidade no Ethereum, que é 2.100, e essa foi a minha última zona de compra. Então, quem queria comprar o token de Ethereum para longo prazo, era para ter se posicionado nessa faixa. 1.800, 1.900, no máximo $2.100. Este, na minha opinião, essa zona foi o nosso fundo de longo prazo, tá? E que foi o formador deste pivô de alta, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Aí nós seguimos em uma tendência de alta, começamos a subir até o topo do varejo, aqui nos $5.000. Aí o mercado sobe, e o que a gente esperaria aqui? Uma retração, tá? Porque é normal. O mercado vir no topo histórico do varejo é um local onde ele normalmente faz uma correção. A questão toda é que eu achava que a gente não iria muito mais do que os $3.500, $4.000 aqui, como um reteste, para seguir subindo. Tá? Essa era a minha leitura na época. O mercado acabou rompendo, mas se a gente for puxar uma FIBO aqui de todo este movimento, a gente vai identificar aqui um teste em zona de 0,5. Então, na verdade, o que a gente pode estar vendo aqui é um pivô de alta no diário dentro de um pivô de alta no semanal, ou um pivô de alta no semanal dentro de um pivô de alta no mensal. Tá? Ou seja, a gente tem um pivôzinho menor aqui dentro desse pivô aqui de maior longo prazo. Então, enquanto a gente se mantiver acima aqui desses 2.500, 2.600, para mim tá ótimo, não tem problema nenhum. Eu não penso em vender, muito pelo contrário, nas altcoins eu estou procurando oportunidades de compra, mas claro que a gente tem que ficar atento, porque o melhor momento para comprar o Ethereum já passou. Como a gente vem falando aí desde os $4.000, quem está optando por comprar nessa faixa de preço vai ter que entender que está comprando uma zona de muita volatilidade, vai ter que aceitar justamente essa volatilidade se quiser ter algum tipo de resultado positivo. Por quê? Porque quem está comprado aqui embaixo até hoje está no lucro, está super tranquilo, não está preocupado aí com longo prazo, para a gente ver o mercado aqui tentar voltar a subir, teste de topo anterior. Então tem muita coisa boa aqui nos dizendo que Ethereum se mantendo acima dos 2.600, $2.500, cara, tá ótimo. Agora, quando vai subir isso? Para mim, pelo menos aqui no canal, não interessa tempo. É que a gente se liga muito mais em ciclo financeiro, ciclo do ativo, quanto tempo ele leva para atingir esse ciclo. E para mim o ciclo aqui segue válido. A gente está acima das zonas de liquidez, a gente está acima das estruturas, tudo mantendo ainda a nossa tendência de alta. Claro que a gente tem que ficar de olho no pullback, que aconteça agora ou daqui a algumas semanas. Na minha opinião, é praticamente aí altamente provável que a gente vai fazer no teste dos 3.900, $4.000. Esse teste vai fazer a diferença,
Porque se o mercado vier retestar essa faixa de preço e não conseguir ultrapassar, que é a nossa zona de liquidez mais importante, 4 mil dólares, a gente pode sim fazer um pivô de baixa e iniciar uma correção que pode aí durar por meses. E a gente pode ficar mais um bom tempo preso nessa região. Não é o que eu acredito que vai acontecer, mas é possível. Então, se isso acontecer, a gente teria aqui a formação de um pivô de baixa. Caso contrário, a gente está, na verdade, fazendo aqui um pivô de alta dentro de um pivô de alta, mostrando cada vez mais aí a tendência de alta de longo prazo. Beleza? No diário, a gente vê que rompemos uma bandeira de baixa? Sim. Mas para mim aqui, isso aqui tem um peso muito pequeno mesmo. Eu não sou muito de levar em conta esse tipo de figura gráfica. O que mais acontece é esse tipo de padrão acabar sendo revertido no sentido contrário do óbvio. Então eu ainda focaria aí em nos mantermos acima do fundo anterior aqui do dia 21 de novembro para continuar o nosso cenário de alta. Beleza? Então, com tudo isso dito, vamos projetar agora alvos para onde a gente vai, cenário de alta, cenário de baixa, vai lateralizar mais ainda. Vamos ver tudo isso agora. Mas antes, claro, quem não tem um cartão de cripto aqui no canal, a gente usa, recomendo o cartão da Redot Pay, um dos melhores cartões cripto do mercado. Se cadastra usando o nosso link, vocês ganham 5 dólares. Acredite, vocês vão precisar de um cartão de cripto muito em breve para usar o saldo de vocês das altcoins. Lembrando que a Redot Pay não tem sede no Brasil, privacidade total, não paga IOF, funciona com Apple Pay, Google Pay, Pix, Cashback, cara, muito recurso para vocês. Aproveitem aí e se cadastrem, primeiro comentário fixado, tá? Então, vamos lá. Projeções para o Ethereum a partir de agora. Vamos começar com o cenário mais improvável, que é o que eu acredito que seja o mais difícil de acontecer. A gente fazer o pivô de baixo. Então, a gente caiu, vem retestar os 3.900, 4 mil dólares, não consegue passar e aponta para baixo. Esse apontar para baixo que, na minha opinião, seria o sinal de alerta vermelho para o pivô de baixa. Isso aqui nos levaria a uma correção do Ethereum lá na casa dos 2.100, 2 mil dólares, indo buscar esse fundo de junho desse ano. E a gente fazer uma correção mais profunda, ainda dentro de uma tendência de alta, e para seguir esse cenário. Aqui eu pensaria em vender meus ativos, se realmente isso acontecer. Então a gente ainda precisa ficar de olho nesse cenário. Caso contrário, a gente pode estar vendo um gigantesco pivô de alta aqui, que levaria justamente também confluir com este pivô de alta, que nos joga todos para a mesma faixa, entre 10 a 15 mil dólares, que é aí um dos meus grandes alvos para o Ethereum, para esse ciclo de alta, se realmente ele acontecer como eu estou esperando. Então, fiquem de olho, para mim, o ciclo está muito longe de acabado, a gente tem aí muitas probabilidades de ver o mercado continuar subindo. Beleza? Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, e dê uma olhada nos outros dois vídeos aparecendo aí na tela para vocês. Valeu!